Olá, meninos, tudo bem? Então, na última aula eu deixei a atividade para vocês. Essa é a mesma atividade. Eu dei uma alterada aqui só no formato dela para ficar mais fácil a correção. Essa questão número 1, eu vou corrigir 2 letrinhas. E depois tiro foto das restantes, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, vamos lá. Vamos corrigir a letra B e a letra F. Então, vamos lá na letra B. Lembra que eu disse na última aula, nós falamos sobre subtração de números inteiros, que quando em uma subtração eu tenho parênteses ou qualquer outra sentença matemática, eu tenho que eliminar o parênteses antes de começar a resolver essa sentença. Então, vamos lá. Aqui na letra B, antes desse mais 5, não tem nenhum sinal. Então, eu já posso eliminar e tirar esse parênteses daqui. Então, ele vai continuar sendo mais 5. Aqui, eu tenho um sinalzinho de menos antes desse parênteses aqui. Então, é como se fosse o oposto de menos 2. Qual que é o oposto de menos 2? Mais 2. Agora ficou mais 5 com mais 2. Aquela regrinha, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal comum. Pensa só, eu tenho R$5. Ganho 2 do meu pai, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 7. Positivo 7. Agora, vamos aqui na letra F, que eu quero falar uma coisa com vocês na letra F. Então, vamos lá na regrinha. Começo eliminando os parênteses. Antes desse mais 9 não tem nada. Aqui, eu tenho novamente um sinalzinho de menos antes do parênteses. Significa que é o oposto. Qual que é o oposto de mais 9? Menos 9. Agora, eu tenho mais 9 com menos 9. Olha só, se eu tenho R$9, mas eu devo 9 para o meu irmão, quanto que eu tenho? Eu tenho 0, eu tenho nada. Depois que eu for pagar essa dívida, eu vou sobrar com 0. E vamos lembrar, o 0 é positivo ou ele é negativo? Nenhum dos dois. 0 não tem sinal. Olha só, o que eu quero falar com vocês aqui nessa letra F e que eu ainda não havia dito para vocês. Toda vez que em uma adição algébrica de números inteiros eu tenho números opostos, o que são números opostos, meninos? Aqueles números iguais e de sinais diferentes. Toda vez que numa adição algébrica isso acontece, eu vou aplicar a lei do cancelamento. Vou até escrever aqui, ó. Lei do cancelamento. Aí vocês vão falar assim, professora, você não havia dito, não havia falado sobre isso. Realmente, eu não falei com vocês sobre isso, estou falando agora. A lei do cancelamento, eu só posso aplicá-la quando eu tenho 2 números opostos. Se fosse mais 9 com mais 9, eu não poderia aplicar a lei do cancelamento. Eu só posso aplicar quando são números iguais com sinais diferentes. Para que isso? A gente está falando sobre isso? Porque lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com expressões maiores, fica mais fácil aplicar a lei do cancelamento. Mas só para comentar mesmo com vocês. Por enquanto, se não quiser aplicar, não tem necessidade.